Gravando, presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 16 de dezembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamento virtual, eu, Isabel Almir, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Odilo Sussolotti, Dr. Luiz Eduardo Penteado Rodrigues e representante fiscal, doutora Simone Etchetipia. Espero ter acertado aí, doutora. Bom, senhores, registro também a presença da doutora Hilda das Graças Nogueira Marques e doutor William Irineu Piscinati para a realização das sustentações orais e acompanhamento dos julgamentos. Bom, antes de iniciar a sessão, gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Eduardo, que atendeu aí o pedido de substituição. Dr. Luiz Eduardo, muito obrigada. A representante fiscal também, doutora Simone, agradeço a presença. Bom, podemos, acho que já passar para julgamento dos processos. Então, iniciando pelo processo 4139128, Intelli Indústria de Terminais, processo de relatoria do Dr. Odilo. Eu vou pedir a gentileza do Dr. Odilo fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Hilda para a realização da sustentação oral. Trata-se apenas de uma acusação, né, que ele deixou de pagar o ICMS em virtude de emissão de notas fiscais, com erro na aplicação da alíquota, em virtude de ter promovido venda de mercadoria tributada à empresa CMR de Vitória, CM Vitória, Condutores Elétricos, estabelecido no município de Vila Velha, Espírito Santo. Venda de produção do estabelecimento, entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, cujas saídas efetivas é remessa por conta e ordem, destinatário CMR, estabelecida no município de Guaxupé, Minas Gerais. A mercadoria, então, foi efetivamente entregue no estado de Minas Gerais com a aplicação da alíquota de 7%, quando deveria ter sido aplicada a alíquota de 12%. O auto foi mantido em primeira instância e foi interposto recurso ordinário, onde a recorrente alega a aplicação do artigo 406 e de uma súmula que, no entendimento da recorrente, não haveria erro na aplicação da alíquota. É mais ou menos isso. Muito bem. Doutora Hilda? Bom dia, presidente. Bom dia, relator, demais juízes presentes. Obrigada pela oportunidade. Conforme relatado, né, trata-se de acusação. Vocês estão me ouvindo bem? Exigência do diferencial de alíquota de 5% nas vendas que a recorrente praticou para contribuinte localizado no estado do Espírito Santo. Mas, como as mercadorias foram entregues por conta e ordem do adquirente para o industrializador localizado no estado de Minas Gerais, o fisco entendeu que a alíquota aplicada seria de 12%, por ter sido remetido para o industrializador, e desconsiderou a operação triangular realizada. O adquirente está localizado no estado do Espírito Santo. Ele comprou da recorrente vergalhões de alumínio. A atividade do adquirente é comércio atacadista de material elétrico. O estabelecimento industrializador, localizado em Minas Gerais, tem a atividade de fabricação de fios e cabos elétricos. Os estabelecimentos do adquirente e industrializador, eles possuem CNPJs distintos.
portanto, justifica a operação triangular realizada. O industrializador ia fabricar o material elétrico para o adquirente comercializá-los lá em Vitória. Na acusação, não tem nenhuma controvérsia quanto à regularidade da operação realizada entre os estabelecimentos. A discussão ela se prende somente na exigência do diferencial de alíquotas pelo fato da mercadoria ter sido remetida para o industrializador em primeiro lugar e para depois o industrializador encaminhar para o adquirente originário. Ocorre que estamos diante de uma operação por conta e ordem, disciplinada pelo Convênio 15 de 1970, está incorporado no artigo 406 do Regulamento de São Paulo. Na nota fiscal de venda está destacado o ICMS devido na operação realizada entre a recorrente e a adquirente das mercadorias, que está localizada no Estado do Espírito Santo, portanto, a alíquota aplicada é de 7%. Emitiu a nota fiscal de remessa das mercadorias, sem o destaque do ICMS, para o estabelecimento industrializador, por conta e ordem do adquirente, conforme determina o artigo 406 do regulamento. Tanto a acusação quanto a decisão recorrida, elas desconsideraram a aplicação do artigo 406 do regulamento para exigir a alíquota de 12%, porque as mercadorias foram entregues em Minas Gerais para o industrializador. A venda praticada pela recorrente foi para contribuinte localizado no estado do Espírito Santo e não em Minas Gerais. A mesma regra do artigo 406 do Regulamento de São Paulo é prevista no Regulamento do Espírito Santo, o artigo 502. O fisco não pode considerar a alíquota do estabelecimento industrializador porque ele não é o adquirente da mercadoria. O ICMS está sendo cobrado com base nas notas fiscais de vendas emitidas para o estabelecimento adquirente localizado no Espírito Santo, em uma clara violação ao artigo 34, inciso 2º da Lei 6374 de 89, que determina a aplicação da alíquota de 7%. A legislação do ICMS veda o destaque do imposto na nota fiscal de remessa para o estabelecimento industrializador. Eventual exigência de diferencial de alíquota deveria ter como suporte as notas fiscais de remessa para o Estado de Minas Gerais, jamais as notas fiscais de vendas para o Estado do Espírito Santo, cuja alíquota é de 7%, nos termos do artigo 34 da Lei do ICMS. A operação praticada entre a recorrente e a adquirente é legal, é válida, é permitida pelo ordenamento jurídico e tem aplicação por analogia da decisão normativa CAT 3 de 2003. Nessa decisão normativa, ela analisou uma situação semelhante. Ela formou o entendimento que o estabelecimento industrializador localizado no estado de São Paulo, o adquirente localizado fora do estado de São Paulo, a mercadoria não saiu do estado de São Paulo e a alíquota aplicada é interestadual e não a interna. O objeto da decisão normativa CAT 3 de 2003 foi em relação ao diferencial de alíquota entre o estabelecimento adquirente e o industrializador. Mesmo assim, prevaleceu o entendimento que a alíquota aplicada é a da venda para o adquirente e não a alíquota para o estado para onde a mercadoria foi remetida. A decisão normativa CAT 3 de 2003 é a norma complementar por força do artigo 100 do CTN. Pois bem, o racional é o mesmo. Se no caso da decisão normativa CAT, o adquirente está localizado fora do estado, o industrializador dentro do estado de São Paulo, a mercadoria não sai do estado de São Paulo, e mesmo assim é aplicada a alíquota interestadual e não interna, é o mesmo caso dos autos, em que o adquirente está localizado no Espírito Santo, a alíquota é de 7%, e não a alíquota do estado de Minas Gerais de 12%. Na resposta à consulta número 23557 de 2021, tratou de venda para adquirente localizado no estado da Bahia, com entregas para industrializador no estado de Sergipe e Minas Gerais. Foi chamado o entendimento que a alíquota aplicada é para o estado para onde foi realizada a venda da mercadoria, e não
para o estado onde a mercadoria foi remetida para ser industrializada. O mesmo entendimento temos nas respostas consultas 10.260 de 2016 e 4.072 de 2014. No recurso, tem a transcrição de decisões do TIT, que, em casos semelhantes, cancelou o auto de infração. Em recente decisão, no julgamento da apelação número 000-37170-2012, 8260348, o TJ de São Paulo cancelou uma CDA e anulou o auto de infração que cobrou o diferencial de alíquota na venda triangular realizada para um contribuinte localizado no estado do Espírito Santo, e a entrega foi para industrializador no estado de São Paulo. O TJ entendeu que, tendo o contribuinte cumprido as exigências dos artigos 406 e 129 do regulamento, não existe impeditivo para realizar a operação triangular. E mesmo a mercadoria não tendo saído do estado de São Paulo, estava correta a aplicação da alíquota interestadual de 7%, destacada na nota fiscal de venda, e não a alíquota interna exigida pelo fisco. Portanto, a entrega da mercadoria do Estado de Minas Gerais para industrialização por conta e ordem do adquirente não altera a relação jurídica e fiscal entre comprador e vendedor e não autoriza a exigência do diferencial de alíquota de 5%. Está comprovado nos autos a operação triangular, dos exatos termos dos artigos 406 e 129 do regulamento. Portanto, o direito da recorrente ele encontra amparo na decisão normativa CAT 3/2003, nas respostas consultas, nas decisões do TIT e nas decisões do Judiciário. Razão pela qual a recorrente pede o provimento do recurso com o cancelamento integral do auto de infração. Caso o entendimento da Câmara não seja pelo cancelamento do auto, requer a aplicação da súmula 10 revisada. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, fico à disposição para eventual esclarecimento. Agradeço a atenção de todos. Doutora Hilda, agradeço pela sustentação oral, parabenizo. Eu vou passar a palavra para o doutor Odilo. Eu vou ler aqui o voto, que fica mais fácil. A recorrente acusada de fato de pagamento do imposto por emissão das notas fiscais eletrônicas no modelo 55, relacionada no demonstrativo, com erro na aplicação da alíquota. É bom ficar claro que não se trata de DIFAL. No DIFAL é uma coisa diferente. Aqui, houve aplicação da alíquota interestadual, né? Só que o que se discute aqui se seria a alíquota interestadual de 7% ou 12%. Não se trata de DIFAL. Houve a aplicação da alíquota. O erro na aplicação da alíquota, em virtude de ter promovido venda de mercadoria tributada à empresa CMR Vitória, estabelecido no município de Vila Velha, através de CFOP 618, venda de produção do estabelecimento, entrega do destinatário por conta e ordem do adquirente originário, cujas saídas efetivas se deram através do CFOP 6.923, remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. Destinando a mercadoria à empresa CMR Condutores, estabelecida no município de Guaxupé. A mercadoria, então, foi efetivamente entregue no estado de Minas Gerais, com a aplicação de alíquota de 7%, quando deveria ter sido aplicada a alíquota de 12%, em desacordo, assim, com o que estabelece o artigo 34, inciso 2, da Lei 6374. A recorrente em seu apelo apresenta as seguintes alegações. A recorrente alega que trata-se de operações de venda realizadas pela Intel para a empresa capixaba, porém com entrega das mercadorias e remessa por conta e ordem para estabelecimento do mesmo grupo econômico localizado no estado de Minas Gerais. Observa a recorrente que as mercadorias foram vendidas para o estabelecimento capixaba e, por consequência, foi tributada a 7%. Ao passo que o fisco entende que, em razão da mercadoria
ser remetido para o Estado de Minas Gerais, a tributação correta seria 12%, estando existindo a diferença de 5%. Argumenta recorrente que, conforme se observa no relato da acusação, a autoridade administrativa não aplicou as disposições do artigo 406 para definir a alíquota do ICMS cabível em relação às operações, em especial o artigo 406, inciso 1b, que estabelece que o ICMS deve ser destacado na nota fiscal de venda para o estabelecimento adquirente. Que no entendimento da recorrente, o que se extrai do relato é que a autoridade administrativa entendeu que o ICMS deveria ter sido destacado em relação ao destino físico da mercadoria, que no caso específico, remessa por conta de ordem de terceiro para monetarização não é a regra. A recorrente alega que a exigência fiscal, da forma como realizada, implica em exigir o destaque do ICMS no montante de 12% para uma nota de venda a estabelecimento localizado no Espírito Santo, com afronta ao artigo 34 da Lei 6374. Observa a recorrente que o artigo 406 do RICOS vede expressamente o destaque do ICMS da nota fiscal de remessa para estabelecimento industrializador, no caso, a localizado em Minas Gerais. No caso, as notas fiscais de remessa foram trazidas aos autos em sede de defesa, conforme folha 147 a 200, não tendo sido sequer juntados aos autos por ocasião da lavratura do auto de infração. Alega recorrente que apontou ainda em sede de defesa o raciocínio extraído da ação dessa normativa CAP 3/2003, que analisou o caso semelhante ao presente, onde o estabelecimento adquirente se localiza fora do Estado de São Paulo e o estabelecimento industrializador se localiza no Estado. Argumenta recorrente que as operações foram realizadas nos exatos termos do artigo 406 e aplicando o entendimento da decisão normativa CAT 3/2003 ao presente caso. É evidente que a tributação da operação se rege pelo estabelecimento adquirente, não pelo industrializador, estando clara a impertinência do presente lançamento. A recorrente faz menção à resposta a consultas 23.557/2021, 10.260/2016 e 4.072/2014, que, no seu entendimento, confirmam o procedimento por ela adotado nas operações objeto do presente. Inicialmente, eu transcrevo aqui o trecho da representação fiscal e no item 12.1, aqui seria conforme destacado pelo agente autor, se vê que a situação tratada na referida decisão normativa CAT não é semelhante ao caso aqui discutido, pois que no caso em tela, tanto o adquirente quanto o industrializador estão localizados fora do Estado de São Paulo. Cabe ressaltar que a decisão normativa CAT 3/2003 estabelece disciplina referente à aplicação da alíquota na operação de venda realizada por fornecedor paulista a estabelecimento localizado em outro estado ou entrega direta da mercadoria por conta e ordem a estabelecimento industrializador paulista. Nesse sentido, de acordo com o item 7 da decisão normativa CAT 3/2003, na operação de venda de mercadoria contribuinte estabelecida em outro estado, ainda que a entrega seja efetuada por conta e ordem do adquirente diretamente ao estabelecimento industrializador paulista, é aplicável a alíquota intelectual de 7% ou 12%, conforme o caso, prevista respectivamente nos incisos 2 e 3, desde que este promova o retorno real efetivo ao estabelecimento autor da encomenda do produto industrializado, que ele vai estar em outro estado. Como observado pelo agente autor, a decisão normativa estabelece uma condicionante para a autorização da alíquota do estado do adquirente, e não do estado da efetiva entrega da mercadoria. Condicionante essa que só é possível conferir sua efetiva ocorrência quando o estabelecimento industrializador se localiza dentro do estado, ou seja,
Nesse caso, o fisco paulista tem como constatar se, de fato, houve a industrialização e o retorno do produto industrializado, o que não seria possível estando o industrializador estabelecido em outra unidade da federação, como no caso dos autos. Transcrevo também aqui um trecho da manifestação da representação fiscal, né, que não está em questionamento a aplicação do artigo 406, somente a decisão normativa CAT. Então, o item 13.1. Pelo exposto, conforme o entendimento da nota representação fiscal, considerando que a mercadoria foi efetivamente entregue no Estado de Minas Gerais, a alíquota aplicada deve ser de 12%. Faço aqui uma menção também ao julgamento de primeira instância. No item aqui 14.1. Pelo exposto, de acordo com a decisão APO, havendo a ordem disciplinada pelo artigo 129, parágrafo 2º do regulamento do ICMS paulista, pressupõe que haja dois estabelecimentos vendedores: o vendedor remetente das mercadorias e o adquirente original, que ascendeu ao destinatário final. Assim, as remessas de mercadoria a título de compra e ordem se referem a operações triangulares, envolvendo duas empresas: Intelli, remetente paulista, CMR, estabelecido no Espírito Santo, e a CMR, estabelecida em Minas Gerais. A ilustrador de primeira instância faz menção à resposta à consulta 268 de 2004, vendo a ordem, alíquotas aplicáveis em operações entre contribuintes de ICMS. Em seu subitem 433, conclui-se que, na venda efetuada por estabelecimento paulista para empresa de outro estado, com entrega a ser efetuada a terceira em território paulista, a operação será considerada interna e a alíquota aplicável, em regra geral, é a prevista no artigo 52, inciso 1, tendo em vista o princípio da territorialidade e o fato de a circulação da mercadoria se dar exclusivamente dentro do Estado de São Paulo. Desse modo, o entendimento da luta julgadora em primeira instância foi no sentido de que, com embasamento da resposta à consulta 268-2004, que se trata de caso análogo, conclui-se que a alíquota aplicável para o cálculo do ICMS devido ao Estado de São Paulo nas respectivas operações em questão é de 12%, e a alíquota aplicável na saída interessetória de mercadoria para do Estado de efetivo destino, no caso Minas Gerais, e não 7%, como considerou o contribuinte. Ou seja, a alíquota aplicável é aquela determinada para o Estado de efetivo destino das mercadorias. Assim, a alíquota para o cálculo do ICMS devido à operação interestadual deve ser aquela vigente no Estado de efetivo destino das mercadorias. Pelo exposto, constata-se não ser aplicável ao presente AIM as disposições da Portaria 3/2003, pois ainda que se trate de remessa de mercadoria para industrialização por conta de terceiro, como uma lega recorrente, o estabelecimento industrializador não está localizado no Estado de São Paulo. Ressalto que a recorrente não apresentou provas, exemplo, contrato, de que a remessa das mercadorias por conta e ordem ao estabelecimento destinatário referia-se a processo de industrialização do estabelecimento encomendante, adquirente original. Ademais, como informa a agente autor, o trabalho fiscal não questiona a aplicação das disposições do artigo 406, mas tão somente a alíquota utilizada. Desse modo, entendo que se encontra caracterizada a venda à ordem, disciplinada pelo artigo 129, parágrafo 2º do RICMES, com a aplicação da alíquota intelectual de 12%. Haja vista que o estabelecimento destinatário encontra-se localizado no estado de Minas Gerais, tal como decidido pelo ilustrador de primeira instância. Com relação às respostas de consultas tributárias citadas pela recorrente, verifico que não possui identidade e objeto, com presente efeito fiscal. A resposta à consulta 23557/2021 trata de dúvidas sobre a aplicação do imposto no artigo 406 no convênio 93 de 2015, relação à venda por conta e ordem para não contribuinte de ICMS, construtora,
localizado em outro estado. E se deve ou não recolher o DIFAL. O DIFAL da emenda constitucional. A resposta à consulta 408214 refere-se à empresa paulista venda com remessa de mercadoria a pedido do adquirente contribuinte imposto a terceiro. Também contribuinte, a título de comodato, operações internas e interestaduais. E a resposta à consulta 10.260/2016, a questão da alíquota, do percentual de alíquota, ela não foi objeto da referida consulta. Nesse sentido, cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 520, a resposta aproveitará exclusivamente ao consulente, nos exatos termos da matéria de fato descrita na consulta, de modo que a resposta às consultas tributárias não infirma o feito fiscal na medida em que a matéria de fato não corresponde ao presente feito fiscal. Do exposto, fica mantida a exigência do item 1.1 do feito fiscal. Com relação ao caráter confiscatório da multa, eu aplico o entendimento do artigo 28 e também entendo que não cabe elevação da multa, de acordo com o artigo 527-A, pois a infração implica em falta de pagamento do imposto. Ademais, em relação aos antecedentes fiscais, verifique-se a lavratura de diversas auto-infração contra recorrente, conforme relatório de autuações fiscais elaborado pela representação fiscal de folhas 365 e 370. Quanto às multas aplicadas, existe a súmula 13/2018, que é legítima a atualização do valor básico da multa. Em relação à taxa Selic, tem a nova a redação da súmula 10/2017. Inclusive, existe um pedido da representação fiscal para que aplique-se a súmula. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar seu provimento parcial, retificando a taxa de juros aplicada ao débito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise do processo. Um processo que tem muitos detalhes, mas deixa eu ver os meus pares aqui. Doutor Rogério. Presidente, parabenizo o doutor Odilo e sem considerações. Doutor Luiz Eduardo. Também parabenizo o doutor Odilo pelo voto, sem considerações. Representação, quer fazer alguma manifestação? Presidente, também sem considerações. Obrigada. Bom, eu também não tenho considerações, eu vou acompanhar o doutor Odilo. Então, o doutor Odilo já está registrado, conhecido integralmente, parcialmente provido, ok. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Muito bem, iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.39128, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Doutora, esse foi o resultado. Ok, muito obrigada. Feliz Natal a todos, um próspero ano aí, com muita saúde, muita paz. Bom fim de semana também. Muito obrigada, doutora, igualmente, boas festas. Muito bem. Agora nós vamos para o processo 41.41.423, transportadora Porto Ferreira, processo de relatoria do doutor Rogério,
Doutor Rogério, se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor William. Pois não, presidente. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Presidente, esse auto de infração, originariamente ele contemplava 4 itens, sendo que remanesce em discussão apenas o item 1 do AIM, já que os demais foram objeto de pagamento pela autuada. Esse item remanescente, ele trata de... deixou de proceder o estorno de crédito de ICMS no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, decorrente de utilização de mercadoria em entrada, enfim, a lei ou atividade do estabelecimento. O contribuinte comprou combustível para ser utilizado por transportadores, prestando serviços para outras unidades da mesma empresa. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha, onde informou os abastecimentos feitos pela filial de Jacareí e os abastecimentos das outras unidades e abastecimentos sem CTE. Presidente, eu acho que esse é o breve resumo da autuação. Doutor William. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Como o Dr. Rogério citou, né, a empresa ela foi autuada sob a alegação do estorno, né, que não houve estorno do ICMS, de compras adquiridas de combustível, né, citando que a utilização, a finalidade ali não tinha a ver com a atividade do estabelecimento, né. Porém, a recorrente ela tem, né, unidades no estado de São Paulo e as aquisições ocorrem nessas unidades de combustível. E toda a logística que nós temos hoje na recorrente, ela ocorre muitas vezes ponto de abastecimento nessas unidades de apoio, né? Então, conforme está anexo nos autos, nós temos origem de embarcadores próximo da nossa unidade matriz, mas que tem o destino dessas mercadorias onde são entregues próximo à nossa unidade de Jacareí. Então, as aquisições que ocorrem de combustível, tanto na matriz quanto na unidade de Jacareí, são utilizados 100% para frota própria. Então, muitas vezes, a mercadoria saindo da cidade de Descalvado, que é próxima à nossa matriz de Porto Ferreira, tem um destino em Jacareí, por exemplo, numa unidade próximo do nosso apoio lá de Jacareí, e esse caminhão muitas vezes abastece lá em Jacareí para retornar para a unidade da matriz ou para uma nova carga próximo da unidade da matriz. Então, assim, 100%, né, de toda essa utilização de combustível, ela é feita com frota própria e tem destino a unidade de Jacareí como uma unidade de apoio, né? Então, pela distância que a gente tem de locomoção desse caminhão, ele muitas vezes está com o tanque cheio na sua origem, descarrega próximo da unidade de Jacareí, abastece novamente e retorna para o ponto de carga. Ou muitas vezes dali, né, porventura surge algum outro negócio onde ele vai para um outro destino realizar um novo frete e aí com uma nova emissão de CTE, né? Então, assim, a unidade de Jacareí, para nós, né, para a recorrente, ela é 100% uma unidade de apoio, uma unidade realmente de um ponto de abastecimento, onde as aquisições têm 100% de finalidade da nossa frota própria, né? Por exemplo, estando ali nos alvos, nós temos origens, né, de Descalvado para Jacareí, Descalvado para Guaratinguetá, né, Analândia para Caçapava. Então, dentro desse mapa, dentro desse percurso, né, a gente sempre passa pela nossa unidade ali de Jacareí. E muitas vezes até cargas, né, surgindo dos portos ali próximos, com outro destino. Então, aí a nossa unidade de Jacareí passa a ser o nosso principal ponto de apoio, né? É só importante frisar que a aquisição de combustível ela é realmente 100% utilizada na nossa frota e hoje, né, é o nosso
maior custo ali de transporte, maior mercadoria adquirida dentro do contexto da recorrente, para a realização de todo esse transporte, de toda essa locomoção, né? Então, 100% do combustível está, sim, relacionado à atividade fim da companhia, que é realizar o transporte dessas mercadorias, né? Termino aqui minha sustentação, reitero as demais alegações também, né, do recurso ordinário ofertados pela doutora Mariana Teixeira Loureiro, né, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento aí a respeito da logística da recorrente. Agradeço a objetividade da sustentação oral. Eu passo a palavra para o doutor Rogério. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor William, pela sustentação oral. Se permite, presidente, eu vou diretamente no voto, já tratando inicialmente em relação aos preliminares que foram arguidas. A primeira delas seria em relação à portaria CAD 115, que da leitura atenta dos termos dessa norma, observa-se tratar de procedimento interno do fisco paulista e preliminar à lavratura do auto de infração, não havendo qualquer imposição de análise e de ciência ao autuado de eventual parecer exerado pela dita comissão, inclusive só juntada aos autos do AIM. Além disso, os procedimentos previstos na portaria, no caso presente, não constituem condição essencial e necessária à formalização do respectivo crédito tributário, eis que inexistente qualquer previsão legal nesse sentido, não só no CTN, mas também na Lei 13.457 de 2009. Em relação à falta de afirmação de clareza e objetividade no lançamento, eu destaco aqui no meu voto o trecho do relato da infração constante no AIM e também algumas passagens do relatório circunstanciado de folhas 9 e 10, onde se vê que o AIM é claro ao descrever que as aquisições de combustíveis por um dado estabelecimento somente dão direito ao crédito do imposto ao próprio estabelecimento adquirente e desde que é destinado à atividade fim, e constituem prova da infração imputada os documentos de folhas 11 a 868 e 874 a 1758. Além disso, nota-se pelo teor da defesa e do recurso que a autuada bem compreendeu o fato infracional que lhe foi imputado, de modo que também, por esse prisma, não observo óbice ao exercício à ampla defesa. Sobre a alegação de nulidade da decisão recorrida por falta de motivação, ou seja, vício material, não há divergência sobre as normas tidas por violadas, especialmente quando os dispositivos indicados, tanto no AIM quanto na decisão recorrida, prevêem os mesmos fatos hipotéticos. E ainda que o artigo 15, parágrafo 2º do RICMES, não tenha sido indicado como infringindo no AIM, exceto por outro lado que foi mencionado no corpo do relato da infração. A par disso, não vislumbro contradição na fundamentação da decisão recorrida, já que apenas esclareceu que, a partir das provas constantes nos presentes autos, o agente fiscal não questionou aquisições de combustíveis pela filial de Jacareí para a utilização de veículos de outras unidades, mas sim a ausência de estorno de ICMS incidente sobre as respectivas aquisições. E aí eu acabo descrevendo o trecho da decisão recorrida nesse sentido. Em relação à violação ao princípio da legalidade, embora tal questão, ao meu ver, confunde-se com o mérito, mas verifica-se que o julgador de primeira instância, a partir da compreensão extraída dos artigos indicados, concluiu pela manutenção da infração imputada. Por tais razões, eu rejeito as preliminares de nulidade arguidas. Relativamente ao mérito, a questão fundamental a ser dirimida aqui diz respeito à legitimidade da exigência do estorno de crédito de ICMS decorrente de aquisição de combustível por um dado estabelecimento, o qual foi utilizado para abastecimento de veículos de outros estabelecimentos, o que, segundo afirmado pelo autuado, foi realizado por questões de logística. A par da inexistência de provas objetivas e seguras quanto à alegada centralização para apuração e recolhimento do ICMS, inclusive acerca dos registros na matriz dos caminhões, não prestando para tal fim mera relação,
Entendo que a infração deve ser mantida, embora registre-se o respeitável entendimento da autuada. Esclareça-se inicialmente que a afirmada unicidade patrimonial não se confunde com a autonomia dos estabelecimentos, pois aquele condiz com o tema da responsabilidade patrimonial dos devedores, direito processual, e este diz as relações jurídico-tributárias, direito material, na linha do quanto já definido pela primeira sessão do STJ, em relação ao tema 614, de recursos repetitivos. E aqui eu transcrevo aqui a ementa desse precedente. Diante disso, vigora para todos os efeitos o princípio da autonomia dos estabelecimentos, na forma disposta no artigo 13, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei Complementar 87/96, no artigo 15, parágrafo 1º, item 1, da Lei Estadual 6374 de 89, e no artigo 15, parágrafo 2º, do RICNES, todos vigentes e eficazes, impondo-se, pois, a cada qual a observância das regras atribuídas pela legislação de regência. No caso em análise, não existindo um tratamento tributário diferenciado conferido à empresa, tem-se como legítima a exigência de estorno dos créditos do imposto, já que as filiais adquirentes dos combustíveis não foram as que executaram os respectivos serviços de transporte rodoviário de carga. Daí a ausência de emissão por tais estabelecimentos dos competentes CTEs. Tal constatação amolda-se perfeitamente ao comando contido no artigo 67, inciso 4 do RICNES, ou artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96. Destaque-se por oportuno que, ainda que o objeto social da matriz e filiais sejam idênticos, é certo, por outro lado, que não há comprovação nos autos de que os referidos estabelecimentos tenham, costumeiramente, realizado os transportes rodoviários de carga, assim afirmações contundentes que tais serviram apenas e simplesmente como ponto de apoio logística, conforme se infere pelas seguintes passagens do recurso. Se o estabelecimento da autuada destinava-se unicamente como ponto de apoio logística, obviamente não é possível concluir que sua atividade fim de fato era o de transporte rodoviário de cargas. E a mim me parece que não há que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade, especialmente pela necessária observância das condições estabelecidas pela legislação em vigor. Artigo 61, combinado com o artigo 67, inciso 4, amplo do RICNES. Em relação às argumentações relativas à multa, a par da vedação disposta no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, o enunciado de súmula 13 deste egrégio título assim dispõe: é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Quanto aos juros de mora, entendo serem inaplicáveis os termos da Lei 3.918 de 2009, eis que os débitos são posteriores à Lei 16.497 de 2017, ou seja, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Por tais razões, presidente, eu conheço do recurso ordinário e nego provimento. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto. Doutor Rogério, eu noto aqui, não sei se me escapou, mas eu noto aqui que há um precedente desta mesma autuada, um voto proferido pela 12ª Câmara Julgadora, eu vim aqui até olhar, e que me parece, a princípio, que são as mesmas acusações, e que a 12ª deu provimento ao recurso e cancelou esse auto de infração. Eu não sei se o doutor mencionou, ou se foi mencionado pela própria autuada, mas eu vou pedir vênia do doutor. O senhor sabe que eu sempre, quando existem precedentes, eu sempre procuro fazer alguma comparação, embora não vincule, porque são sempre processos com provas, né? Pode ser que não tenha nenhum efeito aqui, mas eu gostaria de dar uma analisada melhor nesse processo. Eu não costumo pedir vista assim na última sessão de julgamento, mas eu acho que valeria a pena dar uma olhada. De toda sorte, eu gostaria de ouvir o doutor Odilo e o doutor Luiz Eduardo, se houver alguma
algum acréscimo ou se preferem aguardar o retorno dos autos e também depois a representação. Eu parabenizo o doutor Rogério pelo voto e a minuciosa análise, né? E eu, se votasse hoje, eu iria acompanhá-lo. Doutor Luiz Eduardo, se quiser acrescentar alguma coisa, ou a representação, se preferir aguardar o retorno, aí fica, eu deixo aberta a palavra. Parabéns ao doutor Rogério pelo voto. Se eu fosse votar hoje, eu acompanharia o relator. À primeira vista, me parece que o contribuinte está querendo se acreditar de mercadoria consumida, que ainda não é possível de acordo com o Santander, né? Apenas em 2033. Mas, como voto no hoje, eu gostaria de ver a lista do processo quando votar fora de julgamento. Tá certo, muito obrigada. Presidente, excelente voto do Dr. Rogério. Não temos nenhuma consideração a acrescentar. Perfeito o voto do Dr. Rogério. Bom, sem dúvida, né, o voto do Dr. Rogério foi minucioso. Eu só quero tomar esse cuidado de olhar essa outra decisão e depois o processo retorna, então, para nova sessão de julgamento. Então, eu vou me conceder vista. Desculpe, viu, doutor Rogério, mas eu não tive condição de ver antes, senão até poderia ter trazido um voto aqui. Opa. Deixa eu só ver aqui. Cedido. Bom, então, doutor William, o processo sai em vista comigo e numa próxima sessão de julgamento, se o senhor quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento. Tá joia. Muito obrigado. Uma excelente festas, uma boa virada de ano a todos aí, com muita paz e saúde. Muito obrigada, viu, doutor? Para o senhor também. Obrigado. Bom, senhores, então, deixa eu ver, encerrei, ok. Então, vamos lá para o primeiro da pauta, não temos mais, deixa eu ver se não temos mais mesmo, mas não temos. Não temos mais inscritos para acompanhamento do julgamento ou para a realização de sustentação oral, então vamos lá para o primeiro processo da pauta, 41.24.318, Arena Suprimentos, é um processo de minha relatoria, um pedido de retificação de julgado. Bom, o voto já está disponível e esse pedido de retificação de julgado, ele é bem sucinto. A acusação aqui é de acreditamento indevido de operações de entrada de retorno de bens de locação e entradas de bens para conserto, bens não tributados na forma do artigo 7. Sétimo, omissão existente do julgado, pedido de retificação de julgado que eu entendo que não merece conhecimento. O ponto aqui desse pedido de retificação de julgado é a omissão da decisão atacada. Opa, pera um pouquinho, perdemos o doutor Luiz. Bom dia, doutora Isabel, me escuta? Ah, sim, eu achei que eu tinha perdido o senhor. Não, o senhor está aí. Eu acho que a minha câmera caiu o vídeo dela, eu vou reconectar ela aqui, mas eu continuo na sessão, continuo atento aqui. Tá certo, muito obrigada. Então, a autuada ela alega omissão do julgado e requer a sua retificação, pois seria incontroverso o recolhimento indevido do ICMS e teria sido reconhecido o indébito das operações indevidamente tributadas. Eu trago aqui alguns trechos desse inconformismo da autuada e continuo lá no item 6. A autuada alega em que pese ser o principal fundamento do recurso apresentado, não foi apreciado no julgamento do recurso ordinário
razão pela qual faz-se necessária a correção sobre este erro ou omissão que recai sobre a situação fática levada a debate recursal. Bom, eu entendo que não comporta conhecimento, na medida que este erro de fato ou omissão da decisão proferida pela 12ª Câmara não restou devidamente demonstrado, e que mereça qualquer tipo de correção. Trago aqui um trecho, né, do próprio julgado, que diz lá no item 8, eu trago esse trecho, um parênteses necessário. Uma vez que a autuada alega o recolhimento de ICMS em operações tributadas, relembre-se que a mesma pode recuperar tais valores indevidamente pagos por intermédio de proposição de ação de repetição de indébitos junto ao Poder Judiciário, instância apropriada à salvaguarda de seu direito, nos modos previstos no artigo 165 do CTN. Portanto, em que pese o esforço do autuado, o fato que o acórdão atacado manifestou seu entendimento a respeito de eventual recolhimento indevido do imposto, ressaltando que a autuada poderá buscar, junto ao Poder Judiciário, decisão que lhe seja favorável para eventual recuperação do que entender de direito. Vale ressaltar que não há previsão legal para o reconhecimento da pretensão recursal no contencioso administrativo tributário. Por essas razões, inexistindo erro de fato ou omissão, não conheço do pedido de retificação de julgado. Bom, senhores, de uma forma também sucinta, é como eu voto. Enquanto eu faço o registro, eu vou deixar a palavra aberta aqui na sequência, doutor Rogério, doutor Odilo, doutor Luiz e representação. Presidente, parabéns pelo voto. Eu não tenho considerações. A relatora pelo voto e sem considerações. A medida pelo voto, também não tenho considerações. Presidente, eu gostaria de colocar uma petição referente aos juros que está sendo Pois não. solicitada, tá? Agora no pedido de retificação de julgado. Deixa eu ver como. Não sei se é o último momento que teremos. Não sei. Deixa eu só ver uma coisa, como é que ficou no recurso a decisão. Eu nem tinha pedido, foi negada. Foi negado porque na época ainda não tinha nova súmula. Constou, então, da decisão recorrida? Constou da decisão recorrida. Então, tá bem. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto a senhora faz o registro... Isso, vou pedir, eu tenho que solicitar, né, a manifestação? Sim, mas eu acho que eu vou ter que fazer primeiro aqui... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Não, vamos na sequência. Faz a solicitação. Eu já cliquei. Tá, deixa eu ver. Cliquei, já deu certo. Não tá aparecendo para mim. Pedido aqui. Acho que eu tenho que registrar primeiro, né? Ah, talvez. Mas já está registrado. Já tá. Deixa eu atualizar aqui, vamos ver se ele aparece. Manifestação. Presidente, para mim aqui também na tela não aparece o pedido de manifestação da representação fiscal. Pois é. Jailson, vamos pedir ajuda aqui. Pronto, apareceu. Agora apareceu.
Por favor, foi. Só vou fazer aqui já vou aproveitar para registrar só um minutinho. Verificação de julgado. Parcialmente com isso. Aqui, ó, por fim, considerando outra representação. Aqui. Aqui de novo. Então, aqui. Então, senhores, eu só fiz aqui uma modificação na ementa e no final, para conhecer parcialmente do recurso, do pedido de edificação de julgado, perdão, e para aplicação da taxa Selic nos moldes da súmula 10. Então, pedido de edificação de julgado parcialmente conhecido e parcialmente provido, e aqui o recurso ordinário nos mesmos moldes. O recurso ordinário foi conhecido integralmente na decisão. E parcialmente provido. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa a respeito desse registro, só para não dar confusão. Jailson, pode nos ajudar, por favor? Só pedir, só para não dar confusão aqui no registro. Pois não, presidente. Jailson, é o seguinte, nós temos aqui um pedido de retificação de julgado que ele está sendo parcialmente conhecido apenas para aplicação da taxa Selic. O recurso ordinário, ele foi conhecido e não provido.
Então, agora, esse foi o registro lá original. Então, agora aqui, o que eu faço? Quando eu for registrar o recurso ordinário, o que eu faço? Conhecido integralmente e parcialmente provido, é isso? Eu tenho que seguir o que foi o resultado do recurso ordinário, do que foi julgado lá pela Câmara, acho que é a 12ª Câmara. É assim que eu registro? Só um instante. Só um minuto que eu vou consultar aqui, Pois não. por gentileza. Senhores, se quiser, a gente pode fazer o seguinte, a gente deixa esse aqui aguardando, vamos para o próximo para adiantar. Pode ser? Então, assim a gente faz com calma. Então, vamos deixar esse aqui no aguardo. Então, vamos agora para o último, 41.677, Fresc Massas, processo de relatoria do Dr. Rogério. Dr. Rogério, não temos inscritos para a realização da sustentação oral. Presidente, esse auto de infração, originariamente, ele contemplava 5 itens, sendo que remanesce em discussão apenas os itens 1.3 e 1.4, já que os demais foram objeto de quitação pela autuada. Esses 2 itens, 3 e 4, referem-se a não pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas e saídas de pão de queijo e chipa, com erro na aplicação da alíquota e na determinação da base de cálculo, uma vez que foi utilizado indevidamente o NCM 1902-1100 ao invés do NCM 1901-2000, e, consequentemente, a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICNES. Segundo consta da solução de consulta CUANA 301/2015, expedida pela Receita Federal do Brasil, os produtos pão de queijo devem ser classificados na posição 1901-2000, não se enquadrando, portanto, na cesta básica, razão pela qual está sendo aplicada a alíquota de ICMS 18%. Bom, o item 4 também tem o mesmo objeto, né, da autuação, e já indo diretamente ao meu voto, trato inicialmente da preliminar de nulidade arguida, e já destacando que eu entendo que essas apontadas revelações são ausentes na medida em que o autor do feito pautou-se de forma legítima sobre os elementos e informações constantes nos documentos fiscais, os quais, aliás, foram preenchidos pela própria autuada, conforme bem afirmado na manifestação fiscal de folhas 1251. Destaco, presidente, que eventuais dúvidas ou divergências em relação à descrição do produto constante nos documentos fiscais deveriam ser demonstradas e comprovadas pela própria autuada durante o procedimento de fiscalização, o que, no entanto, não ocorreu. Observo ainda que o auto de infração preenche todos os requisitos legais, artigo 34 da Lei 13.457/2009, sendo certo que o lançamento levado a efeito atende o quanto disposto no artigo 142 do CTN. O lançamento, pois, não se baseou, ao meu ver, em presunções, mas com base em dados e informações preenchidos prestados pela própria autuada, razão pela qual, como dito inicialmente, rejeito a preliminar arguida. No mérito, a recorrente pauta-se essencialmente pelo argumento de que, ao tempo dos fatos geradores objeto de autuação, os produtos por ela comercializados eram classificados no NCM 1902-1100,
eis que suas preparações eram à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite, produtos de pastelaria, massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas, de carne ou de outras substâncias, ou preparadas de outro modo, massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos. Também sustenta a autuada que os entendimentos das administrações fiscais federal e estadual ocorreram após o período fiscalizado objeto de autuação. Pois bem, não obstante as discussões travadas acerca do NCM em que enquadrado o pão de queijo, fato é que após a publicação da solução de consulta 98.263 da COSIT, que foi publicado em 3 de outubro de 2018, o código NCM do referido produto é 1901-2000. E aí é que eu trago a ementa dessa solução de consulta emitida pela Receita Federal. O que pese a existência de respostas a consultas estaduais emitidas em data anterior à referida solução de consulta da Receita Federal, diga-se, com base a partir da solução de consulta COANA 301/2015, é fato que a Coordenadoria de Administração Tributária da Cefaz expediu a decisão normativa CAT número 3 de 2019. E aqui eu transcrevo o teor dessa decisão normativa CAT. Diante disso, nota-se que com a mudança de entendimento pela Receita Federal, a partir da solução de consulta COSIT 98.263/2018, publicada em 3 de outubro de 2018, o tratamento tributário a ser aplicado ao ICMS em operações com massas alimentícias não cozidas nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos, classificados no código 1902-1100 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que possam ser classificados no código 1901-2000 da NCM. Dito de outra maneira, ainda que existente solução de consulta da Receita Federal do Brasil, entendendo pelo enquadramento do pão de queijo no código NCM 1905, é fato que dito órgão consolidou tal posição somente a partir da solução de consulta COSIT 98.263. Anota-se, inclusive, que o entendimento contido na mencionada decisão normativa CAT, além da previsão de revogação expressa de entendimentos anteriores divergentes a ela exposta, é de observância por todos, dado o interesse geral, nos termos do artigo 522 do RICMES, diferentemente das respostas a consultas, artigo 520 do regulamento. E aqui, presidente, para corroborar esse raciocínio que foi desenvolvido, eu cito no meu voto diversos emendas de julgados que foram proferidos em algumas câmaras de julgamento, inclusive pela Câmara Superior deste tribunal. No caso em análise, tratando-se de operações de saídas com pão de queijo e chipa no período de abril a dezembro de 2016, tinha autuado o direito ao previsto no artigo 3º, inciso 19 do anexo 2, e artigo 54, inciso 3, ambos do RICMES. Por tais razões, presidente, eu conheço do recurso ordinário para dar parcial provimento, ou melhor, para dar provimento especificamente para cancelar os itens 3 e 4 do AIM, já que, como comentado inicialmente, os demais itens foram objeto de pagamento. É com o meu voto. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto, pela análise. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só conseguir. Opa! Agora fechei. Não, voltou. Doutor Odilo? Parabenizo o doutor Rogério pelo voto, pela análise. Só um esclarecimento. Essa decisão normativa CAT 3 de 2019, ela está em consonância com o entendimento da Receita Federal, que seria massas alimentícias, o pão de queijo. Sim, na realidade ela consolidou, e vamos dizer assim, eu enxergo como uma espécie de internamento no âmbito da Cefaz desse entendimento em relação
a classificação do pão de queijo. Tá? Obviamente, pode ser suscitada a questão dos efeitos da aplicação da adição normativa de abacate. Portanto, pode haver entendimento no sentido de que, pelo menos até 2019, essa mudança de entendimento pela Receita Federal só aplicaria a partir de 2019 em função da adição normativa CAT. Eu entendo que não, porque na realidade a adição normativa CAT, ela só, como eu disse, muito embora ela tenha internado, vamos dizer assim, esse entendimento da Receita, é fato que a Receita Federal já em 2018 expôs esse entendimento em relação à mudança do código NCM. Porque a competência para dispor sobre NCM é da Receita Federal, né? E aqui a adição normativa CAT, ela internaliza o entendimento da Receita e no item 8 fala: ficam revogadas as manifestações que concluíram de forma diversa, né? Então, eu acompanho o voto do relator. Parabenizo o relator pelo voto. A princípio, eu tive a mesma dúvida que o doutor Rodrigo. Não está nada, eu acompanho o relator. Doutor Luiz, desculpa, o finalzinho ficou... Eu não entendi o final. O senhor acompanha? A princípio, eu tive a mesma dúvida que o Sim. doutor Rodrigo. Não está nada dúvida, eu acompanho o relator. Tá bem. Muito obrigada. Representação? Apesar do excelente voto do Dr. Rogério, nós não concordamos, mas já foi tudo exposto, não tenho mais o que acrescentar. Tá bem, muito obrigada. Então, bom, doutor Rogério, então, já registrou o voto. Então, encerrar debates. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 41.677, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Encerrar a votação. Vamos voltar lá para aquele outro processo, o primeiro da pauta. Ok. Vamos voltar lá para o 41.24.318. Sanada a dúvida, então, o pedido de retificação de julgado foi parcialmente provido, foi parcialmente conhecido e parcialmente provido, e o recurso ordinário integralmente conhecido e parcialmente provido. Vamos lá. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Doutor Luiz. Tudo bem. Como anunciado,
O processo 41.24.318, pedido de retificação de julgado parcialmente conhecido e parcialmente provido, recurso ordinário integralmente conhecido e parcialmente provido. Então, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Tá. Muito bem, senhores, com isso, encerramos a pauta do dia de hoje, encerramos os julgamentos deste ano de 2022. Eu gostaria de agradecer todos aqui presentes, especialmente Dr. Rogério, Dr. Odilo, que durante o ano aí, com todas as demais atribuições, conseguiram aí bravamente participar de julgamentos, com excelentes votos, sempre com uma apreciação muito combativa de todos os pontos e com observações muito importantes, devolvendo à sociedade, aos contribuintes, julgamentos de excelência. Dr. Rubens, que não está aqui conosco, está de férias, agradeço igualmente, sempre com muita rapidez e objetividade nos seus votos. Agradeço o Dr. Luiz, que atendeu aí o pedido de substituição. Muito obrigada, Dr. Luiz. A representação eu agradeço, especialmente sempre nos brinda aqui com também igualmente pessoas sempre combativas, mas com muita elegância nas discussões e sempre com muita objetividade, né? Nós tivemos representantes aqui brilhantes esse ano, agradeço aí a doutora Simone, que também veio substituindo o doutor Tiago, que também saiu de férias, imagina, né? Eu brinco aqui, né? As pessoas costumam sair de férias todos os anos, né, doutor Rogério? A gente não consegue muito isso, mas a gente tenta. A gente ainda não chegou nesse nível de excelência. Um dia a gente chega lá. Agradeço também Hélio, Jailson, Osvaldo, todos que participam aí dessa dura tarefa de colocar essas sessões em dia, e se não fosse por eles, certamente não estaríamos aqui obtido esse resultado sempre importante, e eles são sempre muito prestativos, então é um agradecimento que tem que ser feito sempre, todos os dias. Agradeço igualmente a Alessandra, todos que estão aí envolvidos no processo, nos processos, nos julgamentos, tá bem? Então, eu dou por encerrada a sessão do dia 16 de dezembro de 2022, da 10ª Câmara Julgadora. Agradeço a todos, se Deus quiser, até o ano que vem. Muito obrigada, boas festas a todos. Jailson, se puder encerrar, eu agradeço.